Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite para você, jovem universitário que está aqui com a gente em mais um Unicast. Oi para você também que às vezes não é universitário, adolescente, pré-adolescente, pai, mãe, tio, avô. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Unicast. Esse aqui que é o último Unicast do ano, o episódio 52. Finalizamos aqui a 52ª semana do ano. Então, antes da gente falar e apresentar o nosso convidado aqui que vai estar falando para nós nesse encerramento de ano, esse início de ano novo que está vindo aí, a gente vai falar rapidinho sobre o tema do que a gente vai falar aqui hoje. O tema se baseia no nosso devocional 52, lá do Maturidade Espiritual, que é esse aqui, ó, sem fim. Vamos falar um pouco sobre eternidade, sobre como o nosso coração deve estar pronto e preparado para aquilo que a gente vai viver com o Senhor no ano que vem. 2 avisos aqui rápidos para você antes da gente apresentar o nosso convidado e entrar nesse bate-papo especial, tá? Primeiro aviso, se você ainda não baixou o nosso app do Pão Diário Universitário, tá aqui embaixo o link, corre lá tanto na App Store quanto também na Play Store e faz o download. E também, se você ainda não nos segue no Instagram, @coune.conexãouniversitária, tá lá o nosso Insta, segue a gente lá, tamo junto. Pessoal, vou apresentar o nosso convidado aqui, um carioca, cara querido demais, pastorzão, mas vou deixar ele falar para que vocês o conheçam. Pastor William Menezes, a palavra está contigo, meu querido. Graça e paz, queridos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você vai estar vendo aí esse encontro. Quero agradecer ao Felipe aí pelo carinho. Deus abençoe a sua vida aí, os colaboradores. É um prazer inenarrável estar com os irmãos, é um privilégio mesmo. Sou pastor de adolescentes e esportes na Primeira Igreja Batista de Irajá. Trabalho com o Ministério de Adolescentes há 18 anos. Tenho 34 anos, me converti com 16 anos. Sou casado com a Vivian há 9 anos, 8 meses, exatamente hoje completamos. As horas, os minutos e os segundos eu fico devendo. Temos 3 gatinhos, Banguela, Soluço em si. Amo o reino de Deus, amo os meus amigos, até porque o reino de Deus é um reino de amigos, né? Vamos ajudar, cooperar em alguma coisa. Então é isso que nós estamos caminhando aí. Deus tem abençoado o I9, que é o Ministério dos Adolescentes, o Time de Cristo, que é o Ministério de Esportes. Estamos aí servindo e pregando em alguns lugares para a glória de Deus. Então, agradecer mais uma vez aí, privilégio de estar com vocês aí. Quero dizer também que sou flamenguista, claro, né? Olha Não aí, poderia ser diferente, mas é isso. boa. Deus abençoe. Esse, o reino de Deus é assim, né? Um botafoguense e um flamenguista aqui, felizes da vida, caminhando juntos, porque Isso aí, o a gente vai Senhor é ganhando mais Libertadores importante. aqui, ali, tá tudo bem. Olha aí, ó. Amém. Mas vamos lá, pastorzão, vamos começar a falar aí, né? Fim de ano, a gente já entrando em 2025. Muita gente, talvez, que vivenciou coisas ruins esse ano, esperando um ano melhor ano que vem. Muitos com, né, sonhos, projetos e coisas para o ano que vem. Mas a gente sabe que, no meio dessa loucura, né, nós não somos desse mundo. Nós não somos presos a 365 dias de um ano. A gente tem entre nós um senso de eternidade e tudo mais. E diante disso, né, dos altos e baixos que 2024 traz consigo, e dos altos e baixos que 2025 vai trazer consigo também, como é que a gente pode continuar firme na ideia de que Deus tem planos maiores, tem planos melhores? Como é que a gente pode viver e entrar nesse ano de 2025 com essa convicção e aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Talvez o jovem universitário que está aí para começar a faculdade ou para tentar mais uma vez a entrada na universidade. O que você pode falar para uma pessoa que está vivendo isso hoje? Bom, primeiro eu quero embasar o que você falou aí, né? Filipenses 3:20 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa pátria celestial é o céu mesmo, né? Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Então, a nossa passagem aqui é momentânea. Não sei se você vai lembrar, teve um vídeo aí que viralizou há muito tempo atrás, que era um cordãozão, né? E aí o pessoal botava uma marquinha vermelha pequenininha e depois o pessoal ia puxando essa marquinha até o ponto vermelho, do início ao ponto vermelho, é o tempo que passamos aqui na Terra,
e o cordão, a maior partizão do cordão lá é a eternidade, ou seja, a ideia é mostrar que a eternidade é muito maior que nós, né? Isso é Sim. algo bíblico também, porque a Bíblia vai dizer em Eclesiastes 3:1, ele fez tudo apropriado ao seu próprio tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Ou seja, então Deus, ele coloca no coração de cada homem o desejo pela eternidade. Claro que você falou, né? Estamos finalizando o ano e tal. Eu não sei como é que é o teu pensamento, o pensamento da galera que vai ouvir aí. Particularmente esse ano foi um ano de muitos desafios, mas também um ano de muitas bênçãos. Nós já estamos olhando para o retrovisor, não no sentido de reclamar, ou murmurar, ou se queixar, mas no sentido de agradecer ao Senhor, né? A Bíblia diz no livro de Salmo 103, versículo 2, para a gente não esquecer de nenhuma das bênçãos do Senhor. E aí, no final do ano, nós vamos olhando para trás, né, na retrospectiva. Particularmente, foi um ano muito abençoado na minha vida espiritual, no meu casamento. Claro, tivemos desafios e lutas. Na vida financeira também, Deus abençoou muito. Ministerialmente falando, então, Deus fez coisas maravilhosas. Deus nos deu a graça de tudo que a gente fez para a glória dele ficou melhor, ficou maior para a glória de Deus. Ganhamos muitas pessoas para Jesus. Mas isso tudo, nós precisamos pensar o ano que vem, né? Nós precisamos, satisfeito sim, acomodado nunca. Tem que ter gratidão. E vamos dizer que a gratidão é a memória do coração. Somos gratos por esse ano. E vamos sonhar e almejar coisas maiores e melhores para o ano que vem. Quem não sonha está morto, só falta de ser enterrado, né? Então, que Deus dê novos sonhos para você no nome de Jesus. Agora, quando nós pensamos, nós temos que organizar sim, nós temos que planejar sim, porque o sonho de hoje é a realização de amanhã, né? É o milagre de amanhã. Agora, olhando para a eternidade, tudo fica muito pequeno, né? Porque a Bíblia vai dizer que a vida é como um sopro, a vida é como a neblina. Então, vamos planejar, vamos sonhar, vamos esperar coisas melhores, porque Deus tem coisas melhores para você. Talvez esse ano foi um ano difícil. Eu conheço pessoas que perderam familiares. Tem uma adolescente nossa que ela perdeu o pai num mês, aí passou assim, um mês e pouquinho, perdeu a tia, e depois ela perdeu a mãe. Então, assim, esse ano foi um ano muito difícil para ela. Quando nós olhamos para a eternidade, entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa família que eu te contei é uma família cristã. Então, essa menina, a esperança dela está em Jesus. Ela dirigiu um culto nosso aqui, né, dos adolescentes, também um culto semanal, igual na tua igreja. E aí ela falou que o que acalma o coração dela e conforta o coração dela é saber que ela vai encontrar com os familiares dela no céu. E lá no céu eles vão estar curados. Isso uma perspectiva da eternidade, né, mano? Entendendo Sim. que nós estamos aqui nesse mundo, não tem o que fazer. Se você está respirando, se eu estou respirando, é porque tem um propósito, né? De Deus para mim, para você, mas estamos aqui nesse mundo, mas com a perspectiva da eternidade. Isso é muito interessante, cara, esse exemplo que você citou dessa adolescente, né? Porque quantas vezes nós, até que somos mais velhos, já vivemos essa experiência do luto, não temos essa maturidade de olhar para isso com essa perspectiva, né? E é uma coisa muito interessante, pastor, porque trazendo até agora um pouco para o nosso contexto aqui adolescente, universitário, eu vejo como muitas vezes, né, os jovens universitários eles ficam muito ansiosos. Esse ano eu fiz de tudo para passar no vestibular, eu me esforcei o máximo que eu pude e tal, e não passei. E, meu Deus, é como se o ano tivesse sido invalidado, né? Parece que o meu objetivo principal do ano não foi concluído, então... Como é que a gente pode... Que conselho você daria para um jovem que tem vivenciado isso? Principalmente um jovem cristão, é claro, porque às vezes a gente se esquece das coisas maravilhosas que Deus fez, como você bem falou, por causa de uma que não saiu como planejado, que não foi como a gente queria, que não foi da forma como a gente queria, e se esquece muitas vezes de sermos alegres com essa presença eterna de Deus que já está entre nós, né? Que dica você daria para um jovem que tem vivenciado esse dilema, assim? Primeiro, quero dizer que você é jovem. Sim. Tem muita coisa pela frente. Um resultado de uma prova não te define. É porque nós vivemos numa pressão tão grande. Se você não passar de primeira, se você não conseguir, se você não
não entrar para essa faculdade agora, seu futuro está destruído. Não, não cai nessa, não. Você vai estudar realmente. No reino de Deus, não, né? Porque na minha visão, o reino de Deus não é competição, é Sim, cooperação. Mas no boa. meio acadêmico, infelizmente, é uma competição. Nós estamos competindo com milhares de pessoas invisíveis. Então, realmente há uma pressão muito grande. Mas uma prova não te define. Entenda que há esperança. Você vai fazer o que você puder, você vai estudar, você vai se dedicar, você vai dar o seu melhor. E eu conheço pessoas que passaram na terceira vez por uma prova de medicina. Eu tenho um amigo que ele passou na 17ª vez na prova da OAB para ser Nossa. advogado. Então, eu acredito assim, que uma prova não te define, você tem tempo, você vai dar o seu melhor, você pode se dar ao luxo de tentar algo e não gostar. Outro dia eu fui pregar numa igreja, Felipe, e aí interessante demais, uma jovem estava ajudando lá no pós-culto, né, aquele ambiente de comida, de servir e tal, e ela falou, pastor, eu me reinventei profissionalmente aos 30 anos. Eu estava na Ó, faculdade, porque eu queria seguir os conselhos dos meus pais e tal, mas eu não estava feliz. Larguei tudo e comecei de novo, outra faculdade e tal. E hoje essa jovem está realizada. Ela passou a melhor uau. coisa que eu fiz. Então, devido a esse mundo de imediatista, tudo é para agora, muitas vezes nós esquecemos que nós podemos errar, mano, faz parte. E se você estudou e não passou, ninguém pode roubar o teu conhecimento, sabe? Tudo que você Sim. aprendeu. Não E foi em quando você vão, né? começar a estudar de novo, não foi em vão, cara. E quando você começar a estudar de novo, você já vai ter o know-how da primeira prova. Toda vez que a gente faz algo pela primeira vez, é algo complexo, sempre falta alguma Uhum. coisa. E aí, por exemplo, eu organizo acampamento desde meus 18 anos de idade. Até hoje, quando acaba um acampamento, eu penso pontos de melhoria. Mas é óbvio, cada ano você vai melhorando. E assim é na sua vida profissional também. Cada ano você vai melhorando, você vai se capacitando, você vai fazendo curso. Então, cara, uma outra coisa também que é uma palavra de esperança para você. Deus sabe o teu nome e o teu endereço, cara. Deus sabe das tuas necessidades. Deus sabe o teu CPF. Ele te criou. Então ele vai cuidar de você, meu irmão. Fica tranquilo. Você vai conseguir estudar, você vai, no tempo de Deus, passar para a faculdade. Você vai encontrar a mulher da sua vida, o homem da sua vida, seu varão, sua varoa. Porque a gente fica muito ansioso, né? Ai, meu Deus, E meu tempo, tô ficando pro titio, tô ficando pra titia. Deus sabe o que você precisa, meu irmão. E Deus vai te abençoar também, porque eu tenho 34 anos, então eu ainda sou jovem. Muitos medos que eu tinha, cara, na adolescência, hoje eu vivo o poder de Deus dentro desse medo. Como assim? Eu ficava pensando, será que eu vou casar? Eu casei. Será que eu vou. Eu não vejo ministério pastoral como profissão, ok? Eu uhum. vejo como chamado. Mas eu pensava assim: será que eu vou ser alguém na vida? Será que eu vou conseguir ter um carrinho? Será que eu vou conseguir ter uma casa? Será que eu vou conseguir pagar as contas, sabe? Coisas Uhum. normais que todo mundo passa. E eu passei por isso também. Então eu creio, cara, que Deus vai te abençoar, você menino, menina jovem, dê o seu melhor. A Bíblia vai dizer em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, o mais Deus vai fazer na sua vida, faz a sua parte, que o mais quem faz é Deus. É o Senhor, boa, cara. E é isso que a gente tem que pensar, né? Esse propósito, esse senso de confiar mesmo, né? De entender como você bem falou. Não é pastor que adivinha CPF, é Deus que sabe o seu CPF, é Deus que sabe o seu nome, é Deus que sabe o seu endereço. Eu gosto muito de lembrar de um texto que todas as vezes que eu tô meio ansioso, assim, por exemplo, tô hoje com 23 anos e tal, faço planos pro ano que vem, namorando, aí você fica pensando em noivado, casamento e tal. E no meio disso, muita coisa vem à mente, né? Como você bem falou, pô, questão desde finanças, desde maturidade e tal. E esses dias eu tava numa pira dessa, pensando no futuro e com excesso de futuro. E eu tava lendo Mateus, eu fui ler Mateus capítulo 6, né? Onde Jesus tá falando, cara, se o Deus que cuida dos lírios do campo, que cuida dos pássaros do céu, quem dirá não vai cuidar de vocês, dando vocês o que vocês precisam, que ele sabe que vocês precisam. Isso é senso de eternidade, creio eu, porque quando a gente entende isso, a gente acaba vivendo a eternidade desde já, né? Sem aquela ideia apenas de, não, eu só vou ter de fato um relacionamento com Deus quando eu estiver lá.
E a gente se esquece até de trazer isso para o dia de hoje, para as nossas escolhas, para a nossa vida diária, para aquilo que a gente tem que fazer, tem para fazer. Isso é uma coisa muito interessante, né, pastor? Você que tá aí no ministério com adolescentes, eu imagino que você vê muito isso, né? Muitas vezes a nossa geração ansiosa, preocupada demais e se esquecendo de que nós já vivemos a eternidade com um Deus que cuida de nós, que está conosco, que caminha conosco. Isso é uma coisa fascinante. E pastor, a gente falou um pouco, né, sobre essa questão do senso de eternidade, de como isso pode influenciar a nossa vida, as nossas decisões, as nossas questões, quanto muitas vezes também nos deixa meio ansiosos. Mas, pensando agora no ano que vem, que está entrando, né? Diante das metas, das realizações, diante das coisas que a gente tem em mente, muitas vezes a gente faz metas e planeja coisas com o coração no lugar errado. Né? Então, eu quero chegar nesse lugar, mas você quer chegar nesse lugar por quê? Muitas vezes é por um motivo egoísta, coisa do tipo. E eu falo por mim, assim, eu lembro de alguns pedidos, algumas orações que eu já fiz num fim de ano para Deus, que eram mais com vontades minhas do que com a vontade do Senhor. Que dica você pode dar para um jovem que tem enfrentado isso, né, que tem olhado para a sua vida, para suas decisões, para os seus sonhos e visto muito mais coisas pessoais do coração e menos da vontade de Deus? Que dica você pode dar para um jovem realinhar isso na sua vida? Muito bem. Mateus 6,21 diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também vai estar o seu coração. Tiago 4,7 vai dizer assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Tiago 4,3. Então, primeiro nós vimos Mateus 6,21, onde está o nosso coração. Onde está o nosso coração? Quando nós pensamos na eternidade, tudo muda, cara. Tudo muda. Por exemplo, quando eu penso na eternidade, o meu chamado ele precisa ser potencializado. Quando eu penso na eternidade, o chamado precisa ser ativado. Quando eu penso na eternidade, eu preciso evangelizar mais. Porque evangelismo é algo que tem prazo de validade. Quando Jesus voltar, não vai precisar evangelizar mais. Então, evangelismo é uma coisa que é urgente. Quando eu penso em eternidade, sabendo onde está o meu coração, eu priorizo as coisas eternas ou as coisas desse mundo. Então, as minhas finanças. Não tem problema você viajar. Amo viajar, cara. Muito bom viajar. Eu acho que é um princípio também assim de descanso, de cuidar da família, maravilhoso. Puder viajar, viaja. Agora, o nosso dinheiro ele vai ser usado para quê? É só para o nosso bem ou ele vai ser para o reino? Então tudo muda. O namoro, o noivado, o casamento é para quê? É só para cá? Ou quer deixar um legado, né? Nós falamos muito sobre legado agora esses dias e essa expressão, essa palavra está no coração. Qual o legado que nós vamos deixar? Isso tem muito a ver com o coração que nós temos. Se o coração está aqui na terra, ou se o nosso coração está na eternidade. Isso muda completamente a perspectiva e a ideia e os meus valores pessoais. Sobre a vontade de Deus, que você falou, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para Deus, não para nós. Tem horas que não é agradável, perfeita, boa para nós, não. A gente vai ter que abrir mão. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Doeu. Abraão, me dá o Isaac. Isaac tomou teu coração aí, está em primeiro lugar, tal. E é interessante que no Monte Moriá, que vem de Moré, que no hebraico significa escola, é interessante que Abraão sobe com Isaac vivo no seu coração e desce com Isaac morto no seu coração. Sim. Como assim? Porque ele sobe com Isaac sendo o primeiro, mas ele desce com Isaac sendo o segundo. Então, no coração dele, as coisas mudaram, a prioridade mudou. E quando Deus nos pede algo, Mateus, Felipe, eu não acho que é algo ruim para nós, é sempre o melhor. Só que, para viver o que Deus tem para nós, Felipe, nós precisamos obedecer à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, uma vez perguntaram para o missionário, né? O missionário estava num lugar muito perigoso e tal, e aí os pais dele falaram assim, por que você vai ficar aí e tal? Você pode morrer aí. E aí ele virou para os pais e falou assim, pai, mãe, o centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo para estar. Então, meu querido jovem, se Deus está te chamando para algo, se Deus está te mandando fazer algo, se você está pedindo coisas para o seu egoísmo, para você mesmo,
peça para você viver a vontade de Deus. Você vai ter que pagar um preço pela vontade de Deus. Por exemplo, essa questão de sonhos. Tem alguns anos já que eu não oro mais pelos meus sonhos. Eu mudei a oração. E tem dado certo. Eu falei para Deus, Senhor, eu não quero mais viver os meus sonhos. Eu quero viver os teus sonhos. Se você se colocar, se lançar diante de Deus e pedir para Deus para que você viva os sonhos dele e não o seu, eu creio que você vai viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quando nós falamos isso, Felipe, nós abrimos mãos da nossa vontade. E aí nós não vamos fazer pedidos egoístas, ou só para nós, ou para a gente aparecer assim, ó, sabe? Porque a nossa perspectiva mudou. A nossa lente mudou. Quando a lente muda para a eternidade, tudo muda. Com certeza. E é muito interessante isso, pastor, né? Porque, como você bem falou, quando a nossa lente muda, né? A nossa forma de enxergar tudo vai mudar. Nossa vida, os nossos relacionamentos, como você bem falou. E a gente começa a enxergar um propósito, né? Que é o propósito de glorificar Deus nas coisas que a gente faz. Eu lembro, há um tempo atrás, olha que coisa interessante, né? Você que tá bem ligado com o esporte também. Eu tava conversando com um amigo que ele jogava bola na Espanha, cara. Menino, 20 anos, pô, com oportunidade de ir para um time de lá e tal. Para quem tá no futebol, né, é um sonho, imagina. Você tá chegando num time da Espanha e tal. E lá nesse time, ele acabou tendo uma lesão, e nesse processo de lesão, Deus pediu para ele abrir mão de jogar lá. O menino era tão bom de bola, cara, que o time ainda mesmo, ele ficou um ano de lesão e o time continuou segurando ele lá e ele recuperou e tal. Mas o Senhor pediu para ele abrir mão daquilo. Eu lembro que eu fui conversar com ele e eu, tipo assim, pô, eu via mesmo, cara, o menino jogava muita bola, pô, amigo meu, eu falei, cara, que você é louco? Ele falou, fi, eu sei que eu sou louco, mano, mas agora deixa eu te falar o porquê que eu tô tomando essa decisão. E quando ele me contou, eu falei, faz sentido, velho. Ele falou, cara, eu tive uma experiência com Deus, Deus me pediu pra abrir mão, é difícil, né, como você bem falou, é agradável pro Senhor, mas pra mim de início não é. Só que hoje, cara, né, isso tem o quê? Uns 6 meses, mais ou menos, dessa decisão que esse menino tomou, ele aqui de Curitiba. Se você parar pra conversar com ele, você vê um cara radiante. Radiante, assim. Eu nunca vi, nem na época que ele jogava bola, que ele tava lá no Espanha, que a gente se ligava pra trocar ideia. Ele tão radiante, tão feliz como agora, por ter essa convicção de estar sendo obediente a Deus e de estar, né, fazendo algo pro Senhor. Então isso é muito interessante, porque às vezes a gente traça planos para um ano novo, achando que, e pedindo para Deus para que seja tudo daquela forma, daquele jeito, daquele formato. Mas a gente se esquece até, né, pastor, de estar abertos ao Deus que nos surpreende, que faz algo novo na nossa vida, que pode, né, às vezes você pensa numa conferência para o ano que vem com 500 adolescentes, Deus vai lá e te carrega uma conferência com 700, e você fica, o que aconteceu? Então é muito interessante também, né, a gente estar aberto a essa perspectiva de um Deus que nos surpreende. Concorda comigo? O que você acha sobre isso? Não, concordo plenamente. Inclusive, eu queria cooperar, porque, por exemplo, meu sonho era ser jogador de futebol. Então, eu joguei bola até os 18 anos, joguei em clube, joguei em 4 clubes e tal. Joguei campeonato brasileiro da minha categoria, disputei vários campeonatos. Então, eu me dediquei de 5 anos até 18 anos ao futebol intensamente, sim. Gastando dinheiro, sem poder, toda a família ajudando, tal. Quando eu fiz 18 anos, eu me converti com 16, Deus ele me chamou para ser pastor e largar tudo, velho. E assim, eu tava no auge, eu ia estar no primeiro ano de juniores e tal. E eu jogava direitinho, mano. Tinha um contexto legal lá no clube e tal. Já era cristão, então já dava testemunho. O pessoal pedia para eu orar lá antes dos jogos, dar a palavra. Então, já estava vivendo esse processo do chamado, sabe? Tinha 2 anos ali que eu estava muito ativo no reino, pregando, aconselhando, cuidando de pessoas. O pessoal vindo me procurar para trocar ideia. E assim, minha família não é crente, né, mano? Agora eu, minha esposa, minha irmã voltou para Jesus, Deus está fazendo uma obra aí numa área da minha família, mas eu era o único crente da minha casa. Então, a família não entendeu nada, mas Deus me pediu o meu Isaac, né, mano? O meu Isaac era o futebol, assim. E hoje, para a glória de Deus, assim, foi difícil pra caramba abrir mão. Assim que eu abri mão, fiquei um tempo sem ver futebol, cara. Não conseguia ver, não conseguia. Fiquei um tempo até sem jogar a bola também. Aí depois passou esse processo de luto, vamos dizer assim, né? Porque era um sonho. Eu já jogo, vejo, não tem mais crise nenhuma. Deus foi tratando mesmo. Mas Deus me pediu o meu Isaac. E hoje
eu olho assim para o passado e vejo que Deus fez, sabe? Valeu a pena entregar meu Isaac, porque hoje eu sou pastor, e a nossa igreja está com mais de 700 adolescentes, para a glória de Deus. Nós Amém. temos 130 líderes no Ministério de Adolescentes, uma galera top, essa galera que nós vamos ter a confraternização que eu te falei daqui a pouco, para agradecer Uhum. a Deus pelo ano. Esse ano, o nosso ministério foi usado por Deus, acampamento, congresso, para ganhar mais de 900 pessoas para Jesus. Então, Uau. olha quantas pessoas foram alcançadas, muitos vão para outras igrejas e tal. Sim. Então, assim, hoje eu rodo o Rio pregando, algumas partes do Brasil. Cara, hoje eu sou realizado, sabe? Mas eu Uhum. acredito, cara, que se eu não abrisse mão da minha vontade, eu não ia viver o que Deus tinha para mim, sabe? Deus não me criou para mim ser jogador de futebol, cara. Embora eu queria muito, mas Deus me criou para mim ser pastor, mano. Então, assim, Boa. jovem, você não vai saber o que Deus quer, cara. Você não vai saber assim agora. Mas se Deus está te pedindo algo, você não vai ver o futuro, né? Que eu quis dizer. Uhum. Às vezes Deus não dá o plano. Na maioria das vezes Deus não dá o plano completo, né? Ele pede um passo de fé. E aí tem aquela Exato. expressão: bota o pé que Deus vai botar o chão. Se Deus não botar o chão, tu se quebra todinho, né, mano? Com certeza. Então, entrega ao Né? Senhor, velho. Deus está cuidando. Eu não me arrependi. Humanamente falando, foi loucura. Minha família não Sim. entendeu. Até eu, às vezes, achava, cara, isso é loucura, mano. Nunca teve um pastor na história da minha família. Eu sou o primeiro pastor da história da família. Então, jovenzinho aí, meu parceiro e minha parceira, se Deus está te chamando para algo, obedece. Igual ele falou do caso do rapaz aí, eu estou contando o meu caso também, que é a minha vida aí, o que Deus fez na minha vida. E é isso. Valeu? Boa, boa, pastor. Isso é muito interessante, cara, porque, né, eu falo agora pensando até na pessoa que tá aí, que fez vestibular esse ano e tal, e tem um amigo meu que ele passou para odonto, que era o que ele queria, e aí ele tem entendido Deus redirecionar, mas ele tá nessa crise agora. Pô, minha família já estava toda programada para isso, meu pai é dentista, então já estava naquela expectativa de vai continuar seguindo os passos e tal. Mas ele entendeu claramente do Senhor também, o chamado pastoral, né, de ir para o seminário, de aprender da palavra, para exercer o ministério. E, cara, é isso, é renúncia, né? E é o senso de eternidade que vai fazer com que a gente dê esse passo de fé. É saber que nós não somos Concordo. criados para esse mundo, né? Mas que a gente tem aqui sim uma missão, a gente tem aqui sim um propósito que é eterno. Então, Uhum. muitas vezes tem a pira de, eu quero ser jogador, por exemplo, ou quero ser médico, eu quero... Por que que você quer? Porque eu quero ter uma vida boa nesse mundo. E não há nada de errado, como você bem falou. É digno do trabalhador ganhar o seu salário, é digno você ter uma vida que o seu trabalho te proporciona ter, mas a sua mente, o seu olhar precisa estar na eternidade. Então, você jovem que está nos ouvindo aí, segue esse exemplo do pastor Winnie, que ele deu o exemplo pessoal dele, esteja aberto a fazer renúncias para caminhar na vontade de Deus. Amém? Isso aí com Amém. certeza vai ser algo edificante. E Amém. pastorzão, para gente caminhando aqui para o nosso breve bate-papo aqui, mas para o fim dele também, pensando, né, nessa questão desse senso de eternidade, como é que uma pessoa pode estar preparada? É claro, né, problemas e desafios, eles vêm de maneira muitas vezes do qual a gente nem percebe, eles só chegam. Mas como uma pessoa pode começar esse ano de 2025 de fato preparada para enfrentar problemas pessoais, desafios que virão e viver de fato a sua vida no ano que vem para a glória de Deus? O que você daria de dica aí para o universitário que vai enfrentar essas coisas? Muito bem. Viver para a glória de Deus é um objetivo diário nosso, né? A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 10:31, assim que vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quero deixar um texto para a sua vida. Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando fala seus planos serão bem-sucedidos, não está falando os nossos planos, está falando os planos de Deus. Porque alguém pode pegar esse texto e falar, então, consagrei, vai acontecer. Não. Deus tem os seus mistérios, ele faz o que ele quer, ele é poderoso, ele é o Deus eterno, ele é atemporal, ele antes de tudo correto? Ele criou tudo do nada absoluto, quem manda é ele. Então, Deus vai fazer a vontade dele. Agora, qual é o nosso papel desse texto, então? Consagra o que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos.
O nosso papel é consagrar a nossa vida. Eu não sei quais são os seus hábitos, né? Mas todo ano eu faço projetos pessoais, ministeriais, financeiros, coloco sonhos, né? Vários sonhos que eu quero viver nesse ano. Por exemplo, está aqui no meu gabinete na minha frente. Ver para a glória de Deus, ler a Bíblia e orar todos os dias, fazer uma viagem maneira, ser um bom marido, ser um pastor bacana, fazer 3 cursos de crescimento pessoal, ler 30 livros, otimizar meu tempo, ser mais organizado, escrever o livro dos adolescentes que eu escrevi, agora só falta publicar, fazer um mestrado, iniciar uma mentoria grátis, eu treinei mais de 300 pessoas gratuita aí, de uma maneira gratuita para abençoar o reino, treinar o inglês, foi mais ou menos esse ano, fazer uma live sobre o Ministério de Adolescentes, comecei a fazer. Então, tem vários projetos para casa, para casamento, para o ministério tem um montão aqui que não dá para ler, são 42 sonhos para esse ano. Todo ano eu tenho um hábito de fazer os sonhos em todas as áreas da minha vida, espiritual, ministério, casamento, financeiro, e eu coloco aqui no meu gabinete para me dar uma olhada. Então, por exemplo, a gente colocou esse ano para a gente trocar de cama. A gente vai fazer 10 anos de casado, então a cama estava meio ruim. Então, trocamos de cama. E assim vai. Então, mas por que eu sei que eu consegui fazer isso? Porque eu tinha um projeto, eu tinha um sonho. Abacuque 2:2 vai dizer para a gente deixar a visão clara, que todo mundo olhe aquilo. E tem uma pesquisa que mostra que as pessoas que têm os seus sonhos fixados no lugar e todo dia ela olha para aquele sonho, para aquele projeto, ela tem mais chance de realizar. Porque ela fica o tempo todo encarando aquele sonho, entendeu? Então, colocaria aí você fazer os seus planejamentos, seus sonhos, pedir para você viver os sonhos de Deus, é claro, mas você vai fazer a sua parte, que é a organização. Quem não planeja nada, planeja fracassar. Boa. Então, não planejar é planejar o fracasso. Não organizar é organizar o fracasso. Então, Deus honra a organização, né, mano? No princípio, que o Deus dos céus é eterno, a terra essa forma vazia, assim vai. E você vai vendo lá que Deus foi criando tudo direitinho, cada dia criando uma parada e tal. Então, Deus é extremamente organizado. Se Deus é organizado, nós também precisamos ser organizados. Deus honra a organização. Então, planeja, sonha, vai para a guerra, dá o seu melhor. Agora, quer consagrar o seu ano? Tem uma vida espiritual extravagante, mano. Uma vida espiritual cheia de Deus, sabe? Não é aquela vida espiritual mais ou menos, não. Não, meu irmão. Lê a Bíblia vera. Você quer ver? Faz um compromisso com Deus e lê a Bíblia toda no ano que vem. Faz um compromisso com Deus e orar todos os dias no ano que vem. Fiz um voto com Deus de nunca mais dormir um dia da minha vida sem ler pelo menos um capítulo da Bíblia e sem ter um tempo de oração. Cara, isso tem abençoado tanto. Eu cresci tanto espiritualmente, sabe? Então, bota no teu coração o desejo de se envolver no reino de Deus. É maravilhoso estar envolvido no reino de Deus, gastar a vida. Você está cantando muito aí, né? Vou gastar minha vida e tal. É gastar a vida mesmo. O pessoal emenda pro diabo aí, meu irmão. Zoando, aloprando, enchendo a cara. Nós vamos emendar para Jesus, é diferente. Tem muitas pessoas na universidade que têm medo de ir para a faculdade. Porque na faculdade fala que é o cemitério da fé. Que cemitério da fé? Nada. Faculdade vai ser um lugar que tua fé vai ser avivada. Você vai ganhar muita gente para Jesus. Não é a gente que tem que ter medo deles, não. São eles que têm que ter medo da gente, meu irmão. É a gente ir para cima, pregar o evangelho. Então, tenha uma vida consagrada, se envolva no reino, leia a Bíblia, ore, vá para conferências, vá ler livros, estuda também, organiza melhor a sua vida. Então, consagra a sua vida de modo geral, mano. Consagra que Deus vai te abençoar, sabe? A gente precisa buscar mais a Deus. As pessoas precisam olhar para nós e precisam ver Jesus em nós. Filipenses 2:5 vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Tiago 1:22 vai dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Meu irmão, a gente tem que praticar a palavra. Se você praticar a palavra, o seu ano vai ser um ano abençoado no nome de Jesus. Com certeza. Bom, depois dessas dicas aí eu não tenho nem muito mais o que falar. Já viu aquele meme, né? Anota, anota. É isso aí, Vai galera. falando igual uma metralhadora, né?
Não, mas benção demais, pastor. Nossa, é isso aí. Se planejar, né? Claro, você pode ter sonhos, você pode ter projetos, mas é isso aí que o pastor William falou. Ore, peça a Deus para te direcionar, para colocar os sonhos dele no seu coração e faz a tua parte. Com certeza é, em primeiro lugar, viver um relacionamento genuíno com o Senhor. Gente, aqui no Pão Diário, né, pastor, como é o próprio nome do nosso ministério, tudo que a gente faz, seja para o universitário, seja na área dos presídios, seja na área hospitalar, seja na área de publicações, nosso principal objetivo é te lembrar de que você diariamente precisa desse pão diário dos céus, que é a palavra de Deus, que é o relacionamento com o Senhor. Então, você jovem, você universitário, nesse novo ano que está chegando aí, faz de fato um propósito firme com o Senhor, leia a sua Bíblia, ore profundamente, jejue, viva a comunhão verdadeira na sua igreja. Claro, você vai errar, você não vai conseguir ter uma performance espiritual das melhores, ninguém nunca consegue, só Jesus conseguiu, mas cabe a você fazer o seu papel e buscar um Deus que não está buscando a sua performance, né? Está buscando, de fato, o seu coração em primeiro lugar. Amém, pastorzão? Benção demais esse tempo, mano. hein? Obrigado. Tamo junto. Aí. Queria deixar 2 versículos pra galera, posso? Manda bala, fique à vontade, a palavra está com você. Cara, sentindo um coração aqui de deixar 2 textos para abençoar a sua vida. Atos 13:36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Davi cumpriu o propósito dele para a geração dele. Mano, cumpra o propósito que Deus te deu para fazer nessa geração. Esse propósito é teu, mano. Davi nasceu no tempo dele, a gente nasceu nesse tempo. Você não vai estar no tempo de Lutero, de Spurgeon, de Billy Graham, não, mano. Você está nesse tempo. E Deus está te levantando para esse tempo. Deus não vai começar um avivamento, ele já começou. Se você não está nesse avivamento, você tá atrasado. Deus não vai levantar uma geração, ele já levantou uma geração. E nós somos a geração que vai mudar o mundo. Então, assim como Davi, viva o propósito que ele tem para você. Um segundo texto é Atos 20:24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente pudesse terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Meu irmão, Paulo está querendo dizer aqui o quê? E aí ele tem uma visão da eternidade, né, ô Felipe? Para falar esse texto, ele tem que ter uma visão da eternidade. Com certeza. Ele está focado no chamado que Deus tem para ele. Ele está focado na obra. Quando pensamos que estamos fazendo a obra de Deus, na realidade é Deus que está fazendo uma obra na nossa vida. E quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas também. Então você tem um chamado, estude, seja um excelente profissional, mas entenda, o reino de Deus é um estilo de vida. Eu tenho visto, Felipe, muitas pessoas que começam a trabalhar, casam, fazem faculdade e param de ir para a igreja, param de se envolver no ministério. E da outra maneira tem vários outros que ralam pra caramba, trabalham igual um doido e está envolvido no reino. Por quê? Reino de Deus é estilo de vida. Reino de Deus não é tempo sobrando ou tempo faltando. Reino de Deus é estilo de vida. Complete a obra que o Senhor te confiou. Porque tem coisas que Deus vai confiar para você. Quero contar brevemente, por exemplo, nós tivemos uma conferência agora na nossa igreja. Nossa igreja vai fazer 90 anos, chamada Conferência Legado, que é uma conferência para pastores e líderes de outras igrejas. Nossa igreja hoje, para a glória de Deus, tem 3.000 membros. Nós não somos melhores e nem piores que ninguém, mas na área aqui a nossa igreja é uma grande referência. Então a gente teve uma ideia, Deus me deu uma ideia, cara, vamos derramar sobre outras igrejas isso. O reino de Deus é cooperação, não é competição. E a ideia era fazer em 2021, não foi, 2022, não foi, 2023, não foi. E aí um dia eu fui reclamar com Deus, Felipe. Eu reclamar, falei, tá vendo, senhor, ninguém ajuda, não sei o quê, blá, 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 por isso que não teve. E aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, mas eu não pedi para ninguém fazer. Uau. A, B, C ou D. Eu pedi para você fazer. Esse projeto foi eu que te dei. E não está tendo porque você está sendo negligente. Falei, Nossa. Caramba, falei, foi mal, senhor. Desculpa aí, não está mais aqui quem falou. Tivemos a primeira agora. Cara, foi uma bênção. Casa lotada para a glória de Deus. A primeira já foi excelente, sim. Já tem pontos de melhoria, mas eu acho que até eu mesmo não esperava que ia ser tão top a primeira, assim, sabe? 850 e poucos inscritos para a glória de Deus. Foi lindo. E por que eu estou falando isso? Não é para divulgar a nossa conferência. Muitas pessoas foram abençoadas.
Eu tô falando isso porque foi uma experiência pessoal que me marcou muito, sabe, cara? Muitas vezes a gente fica botando culpa no outro, mano, Deus tem uma missão para você. E a missão que é sua, eu não posso viver por você. A missão que é do Felipe é dele. A missão que é minha, e tudo é do reino. Então, É isso. viva o que Deus tem para você, viva Atos 2024 na sua vida. E agradeço aí, Filipão. Muito obrigado. Uma honra estar com vocês. Manda um abraço para a galera da sua igreja aí, só tem querido aí. Pode deixar. Lucas Zuber é um queridão, um amigo. Vocês são feras aí, que precisar. Estamos juntos, maninho. Com certeza, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigado por essa palavra aí que, para mim aqui, nossa, cara, foi um encorajamento absurdo já pro ano que vem aí que tá chegando, que tá entrando. Espero que para você também que nos ouviu, nos assistiu, você é adolescente, jovem, que você possa viver a sua vida de fato, com esse senso de eternidade, como a gente conversou aqui hoje. Pastorzão, que Deus te abençoe. Até a próxima, junto, que depois desse papo aqui que foi fera, vai ter outro convite aí. E tamo juntos. Galera, fica com Deus, irmão. Feliz Abraço. ano novo para vocês. E tamo junto. Valeu! Valeu! Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.